O que é pecado? De onde ele vem? Como começa? E por que a Bíblia menciona pelo menos 2 tipos de pecado? Ele vem do diabo ou das nossas falhas de caráter e desejos? Já faça sua inscrição e deixe seu like e vamos investigar juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. O pecado é o grande inimigo das pessoas, sejam elas religiosas ou não. Afinal, o pecado traz sofrimento a todos. Esse será o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre o pecado, desde seu entendimento completo, os 10 piores e os 3 que cometemos diariamente sem perceber. E veremos ainda como vencer cada um. Não deixe de acompanhar. Então hoje vamos entender o que é pecado, pois é comum religiosos e líderes se confundirem para entender e explicar o pecado, já que tentam definir o pecado de uma única forma. Mas na Bíblia, o pecado se divide em pelo menos 2 categorias. Na primeira categoria, o pecado é uma transgressão, ou seja, uma desobediência às leis de Deus, que começaram com algumas instruções e depois dezenas de regras específicas ao povo judeu, como por exemplo a circuncisão. E mais tarde, essas leis vão ser organizadas de forma universal, com os famosos 10 mandamentos. Nessa categoria da transgressão, o pecado ocorre pelas nossas escolhas, que são influenciadas pelos nossos interesses, desejos, medos, curiosidades e assim por diante. Na segunda categoria, o pecado é hereditário, ou seja, foi repassado a todos nós pela transgressão de Adão, onde o ser humano perdeu sua pureza original e passa a ter uma espécie de sujeira na alma. Nesse entendimento, já nascemos pecadores e não conseguimos impedir isso. É por causa do pecado hereditário que os rituais de sacrifício e ofertas iniciaram por Caim e Abel de maneira informal e mais tarde são organizados por Deus em rituais de gratidão e pedido de perdão, tanto para pecados hereditários quanto para os pecados de transgressão. Por causa do pecado hereditário, que é a sujeira em nossa alma, que a Bíblia diz que temos inclinação ao pecado. Ou seja, nós vamos errar em algum momento da nossa vida, pois já nascemos espiritualmente mortos, que foi a morte que Deus avisou para Adão se ele comesse o fruto proibido. E como qualquer sujeira, temos a tendência de sujar tudo o que tocamos. É por isso que cometemos tantos erros. E é por isso também que o Evangelho fala que o sangue de Cristo nos lava do pecado e nos dá a verdadeira vida, por meio da aceitação dele como Salvador e nossa tentativa constante de sermos seus imitadores na vida cristã. Nesse vídeo, vamos focar no pecado da transgressão, pois nele podemos agir. Mas é o mais difícil, pois ele usa nossas vontades e desejos que estão muito relacionados às nossas características. Note que falei nossas características, pois muitas pessoas dizem que foram usadas pelo inimigo quando erram. Isso nada mais é do que fugir da responsabilidade, já que na Bíblia o diabo foge de nós. Ele fica de longe tentando nos enganar. Aliás, ele pouco aparece no Antigo Testamento e precisou da permissão de Deus para colocar Jó em provação. Todos os problemas que os israelitas tiveram vieram de suas transgressões, sem nenhuma relação com o diabo. O ser humano comete todos os seus erros e violências principalmente pela sua raiva e amargura. E quando percebemos que erramos, quase sempre tentamos nos justificar ou nos livrar da responsabilidade. Então, é bem melhor o diabo levar a culpa enquanto o motivo do erro continua dentro de nós para se repetir. O pecado é uma coisa muito difícil de enxergar em nós mesmos. Religiosos e pregadores erram tentando explicar o pecado como algo claramente maléfico e acabamos achando que o pecado é algo fácil de ser identificado. E sem perceber, praticamos erros descarados. Quem nunca ouviu um cristão dizer: "Eu fiz isso, mas não estou matando ninguém"? Ou "Tem gente que faz pior que eu"? Ou ainda "Pelo menos eu faço coisas boas"? Além do pecado agir indiretamente, muitas vezes ele é algo prazeroso, atrativo, gostoso. Aparenta ser útil
e às vezes chamado de mal necessário. Caímos nele justamente por ele não parecer um erro tão grave ou até mesmo justificável. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pede um divórcio porque achou um amante. Isso claramente parece ser errado, injusto e egoísta. Mas vamos mudar o contexto um pouco. A pessoa pede o divórcio porque o marido não dá atenção e tem um colega que é muito mais atencioso. Ou a esposa não quer ter relação, mas a amiga do Face está disposta. E ao invés de resolver os problemas, essas pessoas passam meses e anos nesses sofrimentos e tentações. Hoje, diversos evangélicos e pastores estão divorciados ou no segundo, terceiro e quarto casamento. Eu nem duvido que ensinem que o divórcio é bom. E olha que eu já me divorciei, mas Deus me fez casar de novo com a mesma mulher, hoje há 17 anos juntos. Há anos eu ajudo casais e pessoas, e a maioria prefere se ver como vítima e justificar seus erros. Bati nela porque ela gritou comigo, roubei porque ganhava pouco, menti para evitar problemas, traí porque estava carente. O pecado é algo que parece justo e necessário, mas para isso ele depende das fragilidades de nosso caráter, ou seja, nossas áreas de fraqueza. Por isso Jesus ensina na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, pois cada pessoa tem fraquezas de caráter que vai influenciar na sua tentação. Uma pessoa que se sente muito carente vai ter mais tendência a trair do que uma pessoa satisfeita com a relação. Assim como pessoas com muita ambição terão mais chances de cometer desvios, roubos, prostituição ou prejudicar outros colegas no trabalho. E o religioso se engana a si mesmo com facilidade, pois se guia tanto pelos 10 mandamentos que acha que tudo fora dele é permitido. Mas a Bíblia avisa que ele não cobre tudo. A lei não diz que é pecado não dar lugar no ônibus para uma idosa, nem diz que devemos ajudar quem não é cristão. Aliás, no Antigo Testamento, povos que não eram a favor dos judeus podiam ser discriminados e eliminados. Por isso, Jesus usou a parábola do bom samaritano, mostrando que a lei é falha. Paulo ainda ensina que a lei judaica no cristianismo mata e chegou a discutir com Pedro por causa disso. No judaísmo, a salvação dependia do cumprimento da lei, pois Deus estava doutrinando pelo básico. Eles ainda não estavam prontos para o verdadeiro ensinamento, que é o amor. Eu costumo dizer que o amor é a bússola que sempre vai apontar para o caminho certo. E para complicar, Jesus substituiu as 613 leis judaicas e os 10 mandamentos por apenas 2. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo. E agora que ficou mais difícil, pois antes de fazer qualquer coisa, precisamos ver se não vamos transgredir o amor a Deus e a todas as outras pessoas. Então, ou as pessoas acharam a orientação de Jesus muito vaga ou muito difícil de cumprir, pois acabaram se guiando não pelas leis judaicas, nem pelo cristianismo, mas pelo que era mais fácil e visível, os 10 mandamentos, que passaram a direcionar a moral e deram origem às leis que temos hoje. Os 10 mandamentos eram fáceis de compreender e organizar, já que amar ao próximo era muito vago até na época do Evangelho. E por isso hoje os cristãos adoram se xingar na internet todos os dias. Afinal, os 10 mandamentos não são claros nisso, ainda mais se estiver usando versículos, não é? Com a liberação do cristianismo no 4º século por Constantino, o catolicismo romano passou a estudar as transgressões, utilizando o conhecimento bíblico para entender como o pecado cria tentações para o ser humano cometer erros. Assim, ainda no século IV, o monge Evagrio Póntico, da Igreja Católica Romana, criou a primeira lista dos principais vícios humanos que levam ao pecado. Ela foi reescrita pelo Papa Gregório I no século V e finalizada por Tomás de Aquino no século XIII. E essa lista se tornou muito famosa no século XIV como os 7 pecados capitais. Capitais por serem a raiz de todo o erro humano que leva à morte definitiva, ou seja, à morte espiritual.
É claro que a Igreja Católica não descobriu esses pecados, eles já fazem parte das Escrituras, mas, pelo empenho nos estudos, a Igreja analisou e identificou quais os principais pecados que cometemos por causa de nossa fragilidade de caráter. E mesmo com todas essas evidências há séculos, muitos continuam responsabilizando o diabo por seus erros, que na verdade só se aproveita do pecado e das nossas fraquezas, como aquele que convida para vender drogas, pular a cerca e diz no seu ouvido: se fizer direitinho, ninguém vai saber. Vai de nós aceitarmos ou não. É uma ilusão esperar uma figura demoníaca com chifres fazendo convites que nunca aceitaríamos. Na verdade, o mal está dentro de nós, fazendo convites que desejamos. E continuamos caindo todos os dias nos convites da mentira, divórcio, infidelidade, ganância, soberba, inveja e por aí vai. O pecado é e sempre foi responsabilidade nossa, pois vem do nosso coração e não do diabo. Jesus mesmo disse isso. E muitas vezes o pecado não é algo proposital. Acabamos caindo na tentação pelas nossas fraquezas. Mas essas fraquezas podem ser trabalhadas para o propósito de Deus. No próximo vídeo, vou trazer as 10 maiores e piores transgressões e quais falhas em nosso caráter permitem que elas aconteçam. E veremos como trabalhar em cada tentação, diminuindo ou eliminando sua frequência na prática. Pessoal, realmente vai ser um material inédito e único, pois precisamos entender como morrer para nós mesmos e permitir que o jarro seja remodelado. E se ainda não se inscreveu e deixou seu joinha, espero que nesse momento você tenha sido tentado.